Você sabe o conceito de iteração? Não é interação, é iteração. Dentro do Power BI, a gente consegue utilizar isso principalmente quando a gente vai trabalhar com bases de dados muito grandes. Antes de eu explicar para você sobre as funções que nós temos de iteração no Power BI, eu quero que você reflita com a seguinte situação. Nos nossos exercícios aqui, nós temos até bases de dados de tamanhos consideráveis. Algumas bases de dados com centenas de linhas, umas com milhares de linhas, mas e se você estiver trabalhando com uma base de dados de milhões de linhas? Quando você tem esse tipo de base de dados, você ajudar o Power BI a trabalhar vai facilitar o seu trabalho, porque uma vez que você trabalha com funções convencionais, como soma, contagem, média, que no Power BI a gente já viu que é em inglês, né? O sum, o count e o average, você pode utilizar um processamento muito maior do que você poderia se você estivesse iterando. Se ainda está muito confuso, a gente vai chegar na prática, mas essa parte inicial de explicação ela é muito importante. Primeiro, vamos falar o que é iterar. Iteração significa um ciclo de repetição e acúmulo. Então, quando você itera, você vai continuamente testar algo de maneira repetida e cíclica. No Power BI, essas funções elas vão ter um X depois. Então, ao invés de count, você vai ter um count X, ao invés de soma, você vai ter um sum X e assim sucessivamente. A maior diferença dessas funções iterativas é que elas trabalham linha a linha para complementar os testes. Aqui na minha tela, a gente está com uma coluna selecionada de valor por serviço. Aqui é uma conta de coluna. Então, se a gente observar a fórmula, foi dividido o valor do contrato anual pela quantidade de serviços. Você fez a conta de uma coluna inteira. Nem sempre você vai precisar fazer contas de colunas inteiras. Às vezes você vai fazer contas linha a linha. E aí eu vou te mostrar um exemplo com essa própria continha aqui para você verificar quando que dá para você fazer uma conta de coluna inteira e quando que dá para você fazer as funções de iteração. Bora lá que eu vou te mostrar. A gente vai trocar o modo de exibição para relatório e eu vou criar aqui uma nova matriz. E nessa nova matriz eu vou utilizar a área e aquela coluna que eu acabei de te mostrar de valor do serviço da base clientes. Então, valor por serviço, está aqui. Observem que, por mais que o valor do serviço tenha sido calculado em uma coluna inteira, dividindo outras duas colunas, eu ainda posso segmentar esses dados por área, por administrativo, por comercial, por financeiro, por logística, por operações. Esses cálculos eles podem seguir essa ideia de linha a linha. Na prática, como eu falei com vocês, o que isso vai gerar impacto para os seus relatórios? Se você fizer contas linha a linha com essas funções iterativas, você vai poupar consideravelmente o processamento da sua máquina. Tecnicamente explicando tudo que eu falei até agora em relação a você poupar aí o armazenamento. A linguagem DAX, que é essa que a gente está utilizando no Power BI, ela possui duas mecânicas de cálculo. A primeira, a Storage Engine, ou SE, ou a segunda é a Formula Engine, que é a FE. A que possui a melhor performance é a Storage Engine, porque ela é multidirecional e armazena em cache. O que isso significa? Você não utiliza o processamento interno do seu computador para fazer essas fórmulas. Ele trabalha isso de maneira cache. Já a Formula Engine ela é menos performática que a primeira, porque ela é unidirecional e não armazena em cache. Então, quando você precisa de processamento rápido, é interessante buscar fórmulas que estejam em Storage Engine e as funções iteradoras fazem parte desse grupo. Agora, atenção, porque nem todas as funções DAX também, elas têm esse padrão. Algumas delas possuem e o SumX é uma delas. Independente de utilizar as funções iteradoras ou não, o que você precisa fazer é escrever corretamente as fórmulas e compreender em qual momento você vai usar cada uma delas. Vamos então aplicar? Vamos fazer um exemplo de SumX aqui agora? Bom, para a gente fazer o exemplo, a gente vai voltar para o modo de exibição de tabela e nós vamos escolher a base de clientes, que está aqui. E o SumX, nós vamos criar uma nova medida.
Então, se você está querendo buscar comparações, uma delas já vai estar aqui agora. A gente vai obter o mesmo resultado da coluna de valor por serviço que foi feito por meio de fórmulas convencionais, mas a gente não vai gerar uma nova coluna, porque a gente vai utilizar a função SUMX como uma nova medida de cálculo linha a linha. Então, para isso, a gente vai escolher dentro de clientes, vou clicar aqui em 3 pontinhos, nova medida, e agora eu vou renomear para X, para que eu tenha aqui como referência que foi criado com essa função, valor por serviço, nós vamos novamente obter o mesmo dado, e aqui na frente nós vamos utilizar a função SUMX, ela aparece aqui para a gente. Inicialmente eu vou querer selecionar a tabela de clientes, isso é muito importante, inicialmente você seleciona a base para depois selecionar a expressão. E dentro da base de clientes eu vou querer fazer o mesmo cálculo, que é o valor do contrato anual dividido pela quantidade de serviços. Vou fechar a fórmula, vou aplicar. Você não vai ver aqui inicialmente, não vai ter visualmente aqui nenhuma diferença, mas apareceu aqui como campo calculado. A gente volta na nossa exibição de relatório, clica sobre a matriz que anteriormente a gente tinha criado. Deixa eu só ver se ela está como matriz ou tabela. Vou trocar para matriz, se não estivesse. Vou aumentar aqui para a gente colocar mais uma coluna. E agora, além dessas duas informações que estão aparecendo, eu vou adicionar, trocando aqui para criar um relatório, o valor de medida que nós criamos, que foi X valor por serviço. Observem que os valores não se modificaram, mas eu tenho certeza que se você for trabalhar com uma base de milhões de dados, fala assim, poxa, Charlie, em qual situação eu trabalharia com uma base tão imensa assim? Vamos imaginar que você precisa fazer um projeto que resgate toda a base histórica da sua empresa. É uma empresa com 15, 20 anos de mercado. Se você tiver num cenário desse, você vai sim ter base de milhões e milhões de linhas. Portanto, nesse tipo de caso em que você precisa iterar os dados com uma agilidade maior, o SUMX é uma excelente aplicação. Eu vou te dar mais um exemplo para a gente finalizar essa lição. Se você precisar utilizar uma soma condicional, por exemplo, então vou te dar aqui uma situação. Nós temos duas tabelas. Uma tabela que vai ser uma tabela de vendas da sua empresa e vai ter informações de venda de produtos e uma outra tabela que você vai relacionar e nessa tabela tem as categorias que vai classificar os produtos em outras segmentações, por exemplo, por setor, por tipo, por cor, por tamanho. Se a gente quiser calcular a soma das vendas para cada uma desses segmentos desses produtos, né, desses desdobramentos de categorias desses produtos, utilizar SUMX é uma aplicação interessante, porque você vai iterar a tabela de vendas e realizar, essa palavra aqui que é importante, a soma condicional para cada categoria. É algo muito parecido com o que a gente trouxe aqui. Quando você faz uma soma condicional por categoria, somando linha a linha e assim poupando energia e poupando armazenamento, poupando esforço do seu computador e tendo resultados muito mais rápidos. A gente finaliza aqui esse módulo e agora no próximo a gente vai começar a trazer o que eu tenho certeza que você vai ficar muito animado. A gente vai trabalhar com gráficos e com dashboards. Nós já tivemos um módulo com um dashboard super completo, mas aí você viu a necessidade de nós trabalharmos com dados, nós deixarmos a nossa base de dados com a correta formatação, fazendo as funções, fazendo as medidas, fazendo os cálculos, todos eles necessários para criarmos um bom dashboard. Então, inicialmente, a gente criou um dashboard já com tudo prontinho, percorremos aí um caminho para ajustar as bases em várias situações que você viu a necessidade e agora a gente retorna com gráficos e dashboards para que você impressione aí as pessoas que vão trabalhar com você na empresa e traga resultados de maneira muito mais rápida. Lembrando, esses dados vão gerar informações para tomadas de decisão. Eu te aguardo lá e o próximo módulo vai ser bastante empolgante. Vamos lá!